os avanços para a criação de uma política nacional de mudanças climáticas no Brasil. No programa Campo Legal de hoje, nós vamos saber como ficou o projeto de lei que vai ser discutido nos próximos meses na Câmara Federal. A ideia é criar regras e incentivos fiscais para proteger o meio ambiente com medidas como a substituição de combustíveis fósseis. E o nosso convidado para falar sobre esse assunto é o advogado Antônio Fernando Pinheiro Pedro, especialista em direito ambiental e que vem liderando as discussões sobre a política de mudanças climáticas. Tudo bem com o senhor? Tudo bom, Alessandra? Tudo bem. Tudo bem. Então, vamos começar explicando que história é essa de Política Nacional de Mudanças Climáticas. O que diz exatamente esse projeto, o senhor que acompanha desde o início das discussões? Bom, a questão das mudanças climáticas está aí hoje no tema para todo mundo, né? A agricultura brasileira e mundial hoje é diretamente atingida por este fenômeno que tem uma parcela de culpa, né, na produção em massa de poluentes na atmosfera terrestre por atividades humanas. Então, há um esforço mundial, que é o Tratado de Mudanças Climáticas e seus protocolos, um protocolo em especial muito importante, que é o Protocolo de Quioto, que estabelece as metas para a redução das emissões de gases poluentes pelos grandes países mais poluidores, até os níveis de 90. 2 prazos já estabelecidos, que são os chamados períodos de prova, ou seja, o período em que o globo terrestre vai estar engajado neste esforço de redução de emissões, 2008 a 2012, 2013 a 2018. Né? E, dentro desse contexto, a necessidade do Brasil, principalmente para esse primeiro período de prova, dar uma resposta positiva com um marco regulatório dentro do seu território nacional. Né? Claro. O que seria isso? Nós somos beneficiários desse primeiro período de prova. De 2008 a 2012, o Brasil não terá obrigações de reduzir suas emissões, mas poderá sim receber em seu território projetos pagos, financiados pelos países que estão obrigados neste período e que se destinarão a contabilizar, sem ônus posterior ao Brasil e aos outros países em desenvolvimento, a contabilizar esse índice de reduções, ou seja, aqueles países que não atingirem em seu próprio território as reduções necessárias aos índices de 90, poderão completar esses objetivos com os chamados mecanismos de desenvolvimento limpo, que são projetos de substituição de matrizes energéticas sujas por matrizes limpas, ou projetos florestais que sequestrem o gás carbônico da atmosfera. Né? Claro. Então o Brasil tem um potencial enorme, Alessandra, e ficou esse tempo todo sem ter um marco regulatório nacional que, por exemplo, estabelecesse incentivos fiscais, estabelecesse linhas de financiamento de crédito, um Fundo Nacional de Mudanças Climáticas, né? Enfim, uma série de medidas territoriais que, infelizmente, agora estão começando a vir graças à iniciativa do Legislativo Nacional que a gente tem acompanhado. Quer dizer que, mesmo o governo brasileiro aparecendo sempre como um apoiador, um defensor do Protocolo de Quioto, de uma preocupação global que vem sendo mostrada, isso acaba ficando muito na teoria e para que as coisas aconteçam realmente na prática é necessário que essa lei seja aprovada. É lógico, o que estava acontecendo é que o Brasil é o chamado pai da matéria, ou seja, o pai do MDL, foi uma ideia da delegação oficial brasileira em Quioto, em 1998, né, a criação desse mecanismo, né, mas daí por diante criou-se, na época do governo Fernando Henrique Cardoso, um fórum de mudanças climáticas, que não deu um grande resultado, a comissão interministerial, que é a chamada autoridade nacional prevista no tratado para aprovar os projetos, né? Essa está funcionando, mas fora isso não havia uma outra iniciativa. Resultado, para você ter uma ideia, Alessandra, a China já tem hoje em vias de apresentar ao Executive Board, ao Comitê Internacional do Tratado, né, 117 projetos de MDL, que envolve desde mudança de matriz energética, afinal a matriz energética chinesa é muito suja, são usinas a carvão, a óleo, então há uma possibilidade de mudança muito rápida de projetos nesse sentido, até mesmo projetos de agricultura em várzea, né? Como arroz e outras coisas que captam e sequestram o gás carbônico da atmosfera. A Índia, igualmente, tem 230 projetos em andamento, sendo apresentados ao Executive Board.
A Guatemala tem 7. O Chile, que já tem um marco regulatório nacional, tem mais de 20 projetos. E o Brasil, até agora, apresentou 3. O nosso território é do tamanho do chinês, né, proporcionalmente, e nós estamos perdendo esse bonde porque simplesmente deitamos eternamente em berço esplêndido como pais da matéria, né, claro, esperando que isso viesse a ser aprovado, que outro viesse a ser efetivamente ratificado. Muito bem, foi ratificado no final do ano passado, entra em vigor dia 16 de fevereiro e nós ainda não temos nosso marco regulatório. Daí a importância dessa iniciativa da Câmara Federal. Sim. Bom, o projeto foi criado no ano passado, mas já surgiu o substitutivo que, pela informação que se tem, nesse mês de janeiro, já em 2005, foi apresentado, né? Eu queria que o senhor detalhasse, assim, em linhas gerais, quais seriam os principais pontos desse substitutivo, que é o que deve ser encaminhado agora. Isso é fruto, o substitutivo é fruto da mesma articulação que gerou o projeto de lei de política nacional de mudanças climáticas. Na Câmara Federal, no ano passado, houve a criação de uma comissão permanente de mudanças climáticas, né, que é presidida, ou foi presidida até o final do ano passado, pelo deputado Ronaldo Vasconcelos, do PTB de Minas Gerais, e tem como relator o deputado Mendes Tame, do PSDB de São Paulo. Né. Tem outros componentes ilustres, desde o deputado João Alfredo, do PT do Ceará, entre outros deputados importantes, né. Mas o mais importante, em julho do ano passado foi apresentado o projeto de lei de Política Nacional de Mudanças Climáticas. A partir de então, o projeto foi iniciado, ele não estava pronto totalmente, ele era, na verdade, quase uma compilação de projetos relacionados ao Proinfra, a mudança de matriz energética, ao biodiesel, que já estavam aí correndo à solta pelo país. A ideia era somar esforços no segundo semestre do ano passado para uma articulação que gerasse um substitutivo. E isso foi feito, centralizando-se os trabalhos no estado de São Paulo. Realizamos aí uma série de reuniões que contaram com o apoio do Ministério do Meio Ambiente, da Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo, Secretaria de Meio Ambiente e de Energia do Estado, CETESB, que é o órgão ambiental paulista, né, que cuida das questões relacionadas ao meio ambiente, Universidade de São Paulo, câmaras de comércio da Alemanha, Câmara de Comércio Americana, né, Câmara de Comércio da Suécia, a Bolsa Mercantil e de Futuros, né? Enfim, uma série de organismos importantes que participaram dessas atividades. Gerou-se, então, o substitutivo. O que é o substitutivo? O substitutivo tem os princípios gerais, que são aqueles estabelecidos pelo Tratado Internacional de Mudanças Climáticas. Sim. Tem os objetivos de uma política nacional para o Brasil, entre outros, a de compatibilização desse tratado com o âmbito regulatório nacional e, mais que isso, estabelece a necessidade de que a nossa política de meio ambiente esteja de acordo com os princípios internacionais de mudanças climáticas. E aí se estabelece, por meio deste projeto substitutivo, os instrumentos necessários para a aplicação dessa política. É um instrumento muito curto, como deveriam ser todas as políticas nacionais, curto, né, bem objetivo, né, que estabelece as linhas gerais, permitindo assim que no âmbito da regulação, né, o Comitê Interministerial, a Comissão de Valores Mobiliários, porque afinal nós vamos tratar com derivativos, né, certificados de emissões reduzidas, eles vão ganhando valor à medida que o tratado avançar, né? Enfim, nós vamos ter aí uma série de outros instrumentos que vão baixar regulamentos próprios, Banco do Brasil, BNDES, né? Enfim, sim, uma série de organismos. O que tem de importante nesse projeto de lei? Cria-se o Fundo Nacional de Mudanças Climáticas, isso é importante, que vai permitir, e aí já está carimbado um monte de verbas, né? Vai permitir que, por meio deste fundo, a gente possa prover pesquisas, prover projetos de estabilização do clima, ou seja, estabelecer uma linha melhor entre a comunidade universitária e a comunidade empresarial, né, para ajudar o homem do campo a participar desse esforço de estabilização do clima. Cria-se o Mercado Nacional de Redução de Emissões, permitindo-se, portanto, que as bolsas de valores possam comercializar os derivativos provenientes desses projetos de estabilização do clima que vão se processar em nosso território, né? Sim. E cria os instrumentos de compensação tributária
e de financiamento, né, que são muito importantes, né, principalmente para os projetos florestais. Né. Voltado para empresas que se comprometessem em reduzir... Serão voltados, obviamente, para projetos, né, dentro de empresas, né, que se comprometam a mudar a sua matriz energética, substituindo matrizes sujas por mais limpas. O que são matrizes sujas? São aquelas que dependem da queima de combustível fóssil, que é o principal responsável pela emissão de poluentes que causam efeito estufa na atmosfera. Então, substituição de usinas a óleo por usinas que trabalham com gás natural, por exemplo, já gera uma mudança. Energia solar, energia eólica, PCHs, pequenas centrais hidrelétricas, enfim, uma série de matrizes energéticas mais limpas, né? Projetos florestais também são importantes, né? Sim. Os incentivos fiscais já estão definidos no substitutivo, já que chegaria até quanto? Ainda não tem, obviamente, por se tratar de um substitutivo de uma política nacional, os valores relacionados aos incentivos fiscais e às linhas de financiamento não estarão lá, né? O que faz uma política nacional é uma lei que autoriza o executivo a abrir as linhas de crédito. Na verdade, não autoriza, determina que os bancos de desenvolvimento tenham linhas para isso. Né? Sim. Então, isso é o mais importante, porque é aquela grande história. O banco não abre a linha, ou abre se quiser, mas não tem nada que o obrigue, né? A lei obriga. Mas provavelmente deve atingir também a parte de impostos mesmo, que são recolhidos. Sim, vai haver, prevê-se autorização para compensação tributária, o que é muito importante, e incentivos. Então, portanto, as empresas vão trabalhar bastante com essas margens no que tange a política tributária. Isso tanto a nível federal quanto a nível estadual. O projeto de lei autoriza os estados também a trabalharem com o ICMS, né, no que tange a essa política. Então, eu acho que nós temos aí já uma base muito boa para trabalhar com lucro, né? Esse tipo de prática já é comum em outros países? Pois é, os países estão tateando, né? Mas nós já temos experiências tanto em países em desenvolvimento quanto em países desenvolvidos. Por que a China, por que a Índia? Olha, a China tem um marco regulatório, digamos, menos denso que o brasileiro. O Brasil vive num Estado democrático de direito, portanto precisa de leis votadas pelo nosso parlamento para poder funcionar a contento a sua administração pública. Já não ocorre o mesmo com a China, né? Ela tem mais facilidades, né? Não estou questionando o nível de regime, de democracia do regime, mas é patente que ela queima etapas nisso, né? O Chile, que é um Estado democrático latino-americano, já tem um marco legal, Guatemala também. A Espanha, que é um país obrigado a reduzir emissões, a estabilizar, também tem um marco legal muito interessante, do qual nós podemos tirar uma série de lições. Por exemplo, desde o ano passado, na Espanha não se faz uma reforma de um imóvel, ou se constrói imóvel novo, né, e a média lá é de 500 mil casas ano, né, de construção na Espanha, né, de reformas e autorizações para imóveis novos. Não se faz isso sem que se instale um sistema de aquecimento solar. É uma medida simples, não é? Mas que em escala vai resultar numa imensa capacidade de redução de emissões de poluentes. Esse trâmite na Câmara Federal agora, como é que deve ser? O senhor acredita que, sendo otimista aí, deve sair quando, mais ou menos? Olha, processo legislativo é lento aqui, nos Estados Unidos, em qualquer lugar. Então, daí a importância da Câmara Federal ter corrido com isso. Em agosto do ano passado, quando foi apresentado o projeto original, a mesa da Câmara já tinha estabelecido a mesa da Câmara já tinha estabelecido uma comissão especial para o acompanhamento do projeto de lei. O que significa que o projeto de lei vai andar mais rápido, né? Ora, o segundo semestre foi um semestre atípico, porque houveram eleições municipais, os deputados saíram todos para suas bases, né? E isso resultou, inclusive, na eleição do deputado Ronaldo Vasconcelos para vice-prefeito de Belo Horizonte, né? Com muito mérito. Então, houve, obviamente, entre o início do semestre e o final do semestre de 2004, uma redução, não só nesse projeto de lei, como de todos os demais. Nós mesmos sabemos aí projetos importantes que ficaram parados. Agora a Câmara deve voltar com muita força. E a ideia é, no bojo desse processo legislativo da Política Nacional de Mudanças Climáticas, apresentarmos esse substitutivo pela assinatura do deputado
Mendistami, do PSDB de São Paulo, no dia 15 de fevereiro próximo, véspera da entrada em vigor do protocolo de Kyoto. E aí depois, mas para entrar em vigor mesmo, todo ainda aprovação em plenário, essa coisa toda? Assim, aí daí para diante, acreditamos que pelo menos uns 6 a 8 meses para que a gente tenha esse projeto em vigor. Agora, é um projeto que vai estabelecer um marco regulatório nacional, não só para daqui a pouco, mas para todo o período aí previsto no tratado, ou seja, espera-se que ele venha a vigorar com força para os próximos 20 anos. Bom, uma preocupação do agricultor brasileiro e que muitos até começam já a ver com desconfiança é a questão do biodiesel, né? De que forma essa política, porque existe uma grande expectativa no mercado, não só em função das leis no Brasil, mas também do fato de outros países estarem produzindo né, o etanol a partir do milho, esse tipo de coisa, tudo mexe com o mercado agrícola, né? A gente está falando com eles. De que forma o senhor acredita que essa política vai influenciar nisso tudo? Olha, o que nós estamos observando no que tange a política de biodiesel? No projeto original, haviam normas referentes ao biodiesel. Optou-se no substitutivo por se retirar isso. Por quê? Porque o governo brasileiro já estava regulando isso por outro tipo de legislação, né? Para não haver conflito. No entanto, o que a gente tem observado hoje no que tange ao biodiesel? Nós, mais uma vez, estamos perdendo um pouco o bonde. Nós estabelecemos a obrigação da inserção do biodiesel dentro do combustível, né? Já é um ponto, né? Por outro lado, nós submetemos isso à Agência Nacional de Petróleo e, portanto, à égide da Petrobras. Bom, aí nós temos um comportamento muito similar ao que a gente já tinha observado com o pró-álcool, né? Sendo que, por outro lado, o governo engessou a autorização, limitando a produção hoje do biodiesel praticamente às produções familiares ou cooperativadas e relacionadas a projetos já existentes no Nordeste, principalmente ligados à mamona, o que retira praticamente os grandes projetos em escala que compõem a cultura nacional. Nós temos no âmbito ambiental, isso é um preconceito gravíssimo na área ambientalista brasileira, esta visão de que a monocultura é prejudicial ao ambiente, quando na verdade, se não houvesse uma política de plantation como a gente tem em escala em países como o Brasil, nós não teríamos mais como combater a fome no mundo. Ou seja, os grandes países, os países que se preocupam efetivamente com a política forte no setor agrário, no setor agrícola, estabelecem políticas de plantation, desde os Estados Unidos, passando pela Austrália, subindo a Ásia e o Brasil. Claro. Né? E nós tínhamos que inserir isso à produção de biodiesel também. O biodiesel é importante, tem outras sementes que poderiam estar sendo igualmente beneficiadas, como a de girassol, a própria soja, entre outras, e não apenas aquelas derivadas do etanol, né? Mas então nesse substitutivo a questão não foi Não retirada. foi. Acredito que nesse campo é necessário que a agricultura brasileira comece a se mobilizar, porque o futuro do combustível será o biodiesel. Aliás, o diesel, quando criou o biodiesel, quando criou o combustível, ele criou o biodiesel, né? Depois, utilizou-se o sistema do diesel para nele se injetar o petróleo por uma força do lobby do Rockefeller no final do século XIX, início do século XX. A estrutura do diesel era voltada para o combustível a partir de sementes. Claro. Doutor Pinheiro Pedro, advogado especialista em direito ambiental, está aqui falando conosco sobre essa política de mudanças climáticas. O nosso tempo já está quase acabando, mas eu queria lhe perguntar, a gente falou muito do bônus, né, da melhoria para o meio ambiente, do incentivo fiscal, de como todo mundo vai sair ganhando. E muitas vezes quando se fala em questões ambientais, principalmente o produtor rural, alguém paga já olha assim, né? Tem algum ônus também, punições? O senhor acha que... Olha, o que nós vamos ter aí? Nós vamos ter uma preocupação, e aí tem que se entender, de melhoria na avaliação de impacto ambiental de projetos, na observância, no licenciamento das alterações que o projeto possa provocar nos microclimas, ou seja, os climas por bacia aérea, os climas por bacia sedimentar. Não há ainda um critério específico com referência a isso em território nacional. No entanto, o grande agricultor,
aquele que lida toda hora com autorizações ambientais, sabe muito bem que os nossos órgãos ambientais já têm aplicado esse conceito há um certo tempo e de maneira muito subjetiva. Talvez estabelecendo isso numa legislação, a gente consiga estabelecer critérios para o jogo da avaliação de impacto ambiental mais sérios, mais corretos até mesmo para os empreendimentos. Eu acho que do ponto de vista ambiental, esse é um ponto importante, que é a inserção na nossa cultura de avaliação de impacto ambiental da preocupação com os microclimas, com os climas por bacia aérea, por bacia sedimentar. Claro. Ok. Muito obrigado, então, Antônio Fernando Pinheiro Pedro, que é especialista em direito ambiental. Muito obrigado pela sua participação. Quem tiver mais dúvidas, sugestões, quiser participar dessa discussão toda, o senhor tem algum e-mail? Tem o e-mail, eu vou passar o meu e-mail, é fernando@pinheiropedro.com.br. Este @pinheiropedro.com.br. Manda um e-mail, de repente aí alguém tem alguma contribuição, né? Eu sei que ainda está em fase de discussão. Muito obrigada, então. Obrigado, então, Alessandra. Nós agradecemos também a sua companhia, a sua audiência em mais um programa Campo Legal, que tratou hoje de questões ambientais. Até a próxima.